A paz do Senhor Jesus, amém? O Espírito Santo te fez chegar até aqui e por isso eu me alegro. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui no versículo de número 8, nós vemos um posicionamento de Zaqueu para com Jesus. O Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo entrou, na vida de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha o desejo, aleluia, de conhecer, de ver, de olhar para Jesus. Mas Zaqueu era um homem publicano e rico, um homem pecador. Aleluia. E Zaqueu, então, ele furtava, ele tirava dos pobres, aleluia. Ele cobrava impostos dos pobres. Mas, embora ele fosse uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ele era uma pessoa pobre de espírito. Rabandarabai, Ramandikialavacharabandaraviya. Então ele procurava ver quem era Jesus. Ramandikialavacharabandaraviya. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele subiu em uma figueira brava para ver quem era Jesus. Jesus ia passando por ali, por aquele lugar, por aquele caminho, e ele queria ver Jesus. E Jesus passou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. As pessoas ali começaram a murmurar, começou a questionar por que Jesus vai entrar na casa dele, este homem pecador, este homem roubador, este homem cobrador de impostos, por que Jesus vai entrar na casa dele? Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para aqueles que estavam caídos. Jesus veio para você que está em uma situação adversa da vida. Jesus veio para você que está perdido no mundo, perdido, sem saída, sem direção. Você que está perdido nos vícios, você que está perdido nas drogas, você que está perdido, aleluia, na mentira, no engano, rabaxikia. Você que está perdido na ambição, ramandekialavacharabanda. Você que está perdido na avareza, ramandekiafaso, rebidigiojarabandai. Você que está perdido, perdido nas riquezas, rabaxikialavassokiapastekiapaz. Você está perdido. Mas Jesus veio para você. E a Bíblia nos diz então que depois que Jesus entrou na casa de Zaqueu, aleluia, ele toma um posicionamento. Ele se levanta. Quando Deus entra na vida da pessoa, a primeira coisa que ele faz é levantá-lo. Porque ele veio para os perdidos, ele veio para levantar os caídos. Sim, Jesus veio para levantar os caídos, aqueles que estão caídos. Aleluia. E o Espírito Santo, então, dá um posicionamento para Zaqueu. Ele se levanta. E ele diz: Eis que eu, Senhor, eis que eu dou aos pobres metades dos meus bens. Ele reconheceu que mais bem-aventurada coisa é herdar do que receber. Ele reconheceu, aleluia. Eu vou dar, aleluia. Se antes eu tirava, se antes eu roubava, hoje eu vou dar. E vou dar quadruplicado. Aleluia. Eu vou dar, eu vou distribuir. Quadruplicado, metade dos meus bens. Não é somente aquilo que eu tirei deles. Eu vou dar metade dos meus bens. Aleluia. Quadruplicado, não somente aquilo que eu tirei, mas também aquilo que eu tenho, Rabai, para oferecer, porque ele era rico, aleluia. E o Senhor Jesus me fazia lembrar da passagem do jovem rico,
acho que você deve conhecer, com certeza você deve conhecer. O jovem rico perguntou para Jesus: Mestre, aleluia, que bem farei para herdar a salvação? Jesus disse: sabes os mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. E isso. E ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus disse para ele: ainda te falta algo. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e segue-me. Aleluia. Só que esse jovem rico, ele não vendeu não. Ramande que alavacharabandai. Ele não abriu mão das suas riquezas, não. Ramande, Rafa, Chique, Amandarávia. Ele não abriu mão, aleluia, das suas propriedades, não. Ele ficou muito triste. E ele não seguiu a Jesus, não, tá? Aramande, que alavacharabanda. Ele ficou muito triste porque ele possuía muitas riquezas. E o Senhor Jesus falava comigo: o jovem rico estava aprisionado na lei. Rabachique, Alamandarávia. Aramandique alavacharaba, estava preso na lei. Mas Zaqueu, rapachique amanduque, reconheceu a graça. Rabai, rabedigiaste que alavacharabandai. Zaqueu reconheceu a graça. Aleluia. Ele recebeu a graça. Aleluia. Ele recebeu o amor. Aleluia. Ele recebeu o próprio Senhor Jesus, o amor encarnado. Rabandai. E é impossível olhar para esse amor verdadeiro e não ser contagiado por ele. É impossível olhar para Jesus e não ser contagiado por ele, porque ele é o próprio amor. Aleluia. O jovem rico não vendeu as suas propriedades. O jovem rico ficou muito triste. E o jovem rico, aleluia, não seguiu após Jesus. Mas Zaqueu, você vê aqui, irmãos, que Deus ele não pediu para Zaqueu, aleluia, fazer essa doação quadruplicada para os pobres. Não, Jesus não pediu isso. Jesus apenas entrou na casa dele. Ramande que alava charabandai. Rapaz, que amando viasté. Ramande que alava. Zaqueu recebeu o amor. Zaqueu recebeu a verdadeira graça. Zaqueu recebeu a verdadeira salvação, Rabandai. A salvação é em Jesus, Rabadai. É através de Jesus, não é através da lei. Rabashi que amande biaste que afastei. Ramande que alava charabandai. Alamando viaste que a paz. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A salvação é pela graça. Rapachique, Zaqueu recebeu a graça. Zaqueu recebeu e reconheceu que só em Jesus havia salvação. Só em Jesus havia libertação. Só em Jesus havia transformação. Só em Jesus havia restauração. Só em Jesus. Aleluia. Só em Jesus. Eis que eu dou aos pobres. Aleluia. Metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aleluia. Nós vemos uma grande transformação do Espírito Santo na vida de Zaqueu. Convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Gerou nele o fruto, rabaia, rebidigiaste, fruto do amor ao próximo. Vou dar aos pobres. Rabacharabandarabaste, que a paz. O coração de Zaqueu agora já era outro. Ramandique alavacharabandai. O coração de Zaqueu agora, diante de Jesus, já não estava mais nas riquezas. Ramandei. O coração de Zaqueu agora, diante de Jesus, já não estava mais apegado às coisas perecíveis e corruptíveis desta vida. Alavaço. Jesus vem para trazer mudança, Rabai, na vida financeira, sim. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor falava comigo. Aleluia, eu vou entrar com mudança na vida financeira de alguém. Rabadai, Rabache que alavaçou, Rebidigiaste que a paz. Jesus vai entrar com mudanças, sim, na vida financeira, vida espiritual e vida financeira. Aramandi que alavacharabandai. Você vai conseguir, aleluia, se organizar, aleluia, na sua vida financeira. Aquilo que está pendente, sim, é isso que o Senhor falava comigo.
Rabaxique amandarai. As dívidas que estão pendentes, dívidas que estão atrasadas, dívidas, aluguéis, prestações de carros, prestações atrasadas, de imóveis. Sim, o Senhor falava comigo. Há pessoas que estão com prestações de imóveis, móveis domésticos, irmãos. Aramande que alavacharabandai, atrasadas. Aramande que alavachai, que afastem. E o Senhor Jesus está dizendo, eu vou entrar com providência. Rabaia, eu vou organizar. O Espírito Santo vai trabalhar ao teu favor aí, Rabandai, e vai te dar essa vitória. Rabaxique aramandou viasté. Então era isso que o Senhor Jesus falava ao meu coração. Aleluia. Aleluia. Que quando nós encontramos com Ele, as coisas mudam. Quando nós colocamos tudo diante dele, aos pés de Jesus. Aqui Zaqueu está aos pés de Jesus. Rabaia. Ramandeke alavacharabandai. Ele está aos pés de Jesus. Aleluia. É tanto que ele se levanta. Se ele se levanta, significa dizer que ele estava prostrado. Ele estava colocando tudo diante de Jesus em oração. Ele estava ali se declarando para Jesus. Ele estava ali falando para Jesus. Ele estava dizendo tudo, falando tudo o que aconteceu na vida dele. Ele estava conversando, orando diante de Jesus. Ele estava dialogando com Jesus, até porque Jesus estava dentro da sua casa. Jesus estava com ele. Aleluia. E o Senhor me traz aqui para te dizer que aquilo que você colocou aos pés dele em oração, aleluia, as suas pendências, a sua vida financeira, aleluia, que está desorganizada, a sua vida financeira que precisa, aleluia, de uma organização, sim, uma organização na vida financeira, era isso que o Senhor falava comigo. E você tem colocado diante de Jesus, tem apresentado dívidas que você não está conseguindo quitar, dívidas que você não está conseguindo, aleluia, dívidas que estão atrasadas. Sim, era isso que o Senhor falava comigo. O Senhor traz uma organização para a sua vida financeira. Aleluia. Vai haver milagres. Aleluia. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai transformar esse cenário de pobreza para a Bahia. O Senhor vai transformar esse cenário de dificuldade. O cenário é de dificuldade, é de pobreza, é de escassez. Mas vai haver uma organização, organização na vida financeira. Aleluia. E Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Rabaia. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Receba esta palavra. Porque aquilo que você colocou aos pés de Jesus em oração, sim, aquilo que você colocou aos pés de Jesus em oração hoje, Deus, ele entra com providência e entrega a tua vitória. Aleluia. E não somente na vida financeira, mas na vida espiritual também, tá? Vida espiritual e vida financeira, o Senhor falava aqui. Que ele vai operar, ele vai agir. Aleluia. Porque você recebeu Jesus na sua casa. Aleluia. E você está aí em aperto. Você está em aperto. Deus, ele vai desapertar as coisas. Deus, ele vai abrir portas. Aleluia, vai te entregar a vitória. Amém, irmãos? Tome posse desta palavra e creia. Creia que Deus, ele tem ouvido a sua oração. Aleluia. Aleluia. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Aleluia. E ali ele conversou com Jesus. Ali ele se abriu para Jesus. E Jesus, aleluia, fez uma grande obra na vida de Zaqueu. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva neste canal, se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações nas opções todas, para que você não perca
Todos os dias eu vou trazer uma palavra do Senhor. O Espírito Santo colocou isso em meu coração. Eu tinha parado de gravar vídeo. Na verdade, eu nunca quis fazer isso. Nunca quis. Eu nunca quis aparecer. Ramandei. Mas o Espírito Santo bradou. Ele me incomodou. E ele disse, faça. Ramandei que alavachai. Faça, volte a fazer. Todos os dias eu vou fazer. Para a glória de Deus. A glória não é para o homem, a glória é para Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.